Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso de legislação para o concurso do município de Itapira. Pessoal, neste curso nós vamos trabalhar a legislação municipal, mostrando como que a banca costuma formular as questões em prova, já que a nossa aula é direcionada para o concurso do município de Itapira. Vamos começar com a lei orgânica, que é a principal norma do município, é a lei que organiza o município. Assim como o Estado tem a sua Constituição estadual, assim como a União tem uma Constituição federal, cada município tem a sua lei orgânica. Aqui estão as principais regras de organização do município de Itapira, como a gente vai estudar. Pessoal, aqui a gente tem uma apresentação, um preâmbulo, que nunca aparece em prova. Vou deixar para vocês simplesmente fazerem a leitura e já vamos para o que interessa. Vamos para o artigo 1º da Lei Orgânica. Desse artigo, a banca já pode formular questões. Já aconteceu em outros concursos dessa mesma banca, que vai aplicar o concurso agora em Itapira, cobrar algumas características do município presentes no artigo 1º da Lei Orgânica. O que ela pode perguntar? Que o município de Itapira, assim como qualquer município, é uma pessoa jurídica de direito público interno. Os municípios são pessoas de direito público. Empresas públicas, sociedades de economia mista, são pessoas de direito privado. E por isso a banca às vezes faz essa distinção. Então, claro, o município não é de direito privado, é de direito público, interno. A banca pode trocar o interno por externo. Pessoas de direito público externo são organizações internacionais. Então, pessoal, na hora da prova, se eles perguntarem o que o município de Itapira é, tu vai responder. É uma pessoa jurídica de direito público interno. E ele tem autonomia política, administrativa e financeira. Essa autonomia que a gente percebe quando vê que a prefeitura administra os interesses do município e existe a sua própria Câmara de Vereadores que vai dar as autorizações necessárias para a prefeitura funcionar. Então, o município de Itapira é uma pessoa de direito público interno e tem autonomia política, administrativa e financeira. O artigo 2º já foi objeto de prova também em outros municípios que a mesma banca aplicou o concurso. E o que ela faz na hora da prova? Ela tenta lhe confundir porque nos municípios só existem dois poderes. O poder legislativo, que é a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, e o poder executivo, que é a Prefeitura. Não existe poder judiciário nos municípios. O poder judiciário ou ele é estadual ou ele é federal. Então, no estado de Minas Gerais, nós vamos encontrar muitos fóruns em muitos municípios. E esses fóruns, eles fazem parte da Justiça Estadual. E nos grandes municípios, a Justiça Federal. Agora, não existe em nenhum município do Brasil justiça municipal, porque não existe poder judiciário em nenhum município. O poder judiciário só existe no Estado e na União. Nos municípios, são apenas dois poderes, o legislativo, que é a Câmara Municipal, e o executivo, que é a Prefeitura. Atenção com isso, cai bastante em prova, é muito comum essa pegadinha. Porque na Constituição Federal nós encontramos os três poderes, porque lá se refere à União. E na Constituição estadual também se encontram três poderes. Na lei orgânica, apenas dois poderes. Maravilha! Vamos adiante. E o artigo 3º pergunta sobre os símbolos do município. Traz os símbolos do município. Se a banca lhe perguntar na prova quais são os símbolos do município, esta lei orgânica estabeleceu 3. A bandeira, o brasão e o hino. Esses são os 3 símbolos previstos aqui na lei orgânica. Claro que podem ter outros em outras leis, mas para fins de prova sobre a lei orgânica, se eles lhe perguntarem quais são os símbolos do município, você vai responder bandeira, brasão e hino. Maravilha! São bens do município tudo que lhe pertença, coisas móveis e imóveis, direitos e ações. A sede do município é a cidade de Itapira, tranquilo, e os poderes públicos devem assegurar no âmbito do município e no limite das atribuições
o exercício dos direitos sociais, coletivos e individuais e o cumprimento dos objetivos do país, da Federação Brasileira, é claro. Divisão administrativa do município. O município de Itapira, para fins administrativos, divide-se em sede, povoado do Alto da Serra e comunidade das Palmeiras. Essa é a divisão administrativa apresentada aqui pela lei orgânica. E aí podem ser criados distritos, novos povoados e comunidades por meio dos requisitos previstos em lei complementar estadual, com participação popular, o povo participando da decisão de criar ou não um novo distrito. Muito bem, competência do município. Aí o artigo 8º ele traz uma lista de competências privativas do município. Antes de ler elas, é importante observar que neste artigo 8º você vai estar estudando as competências que cabem somente ao município de Itapira. Um pouquinho mais adiante na lei, no artigo 9º, você vai encontrar competências que são comuns. São competências do município junto com o Estado de Minas Gerais, junto com a União. E como é que isso cai em prova? A banca coloca no enunciado: assinale a alternativa que apresenta uma competência comum do município, Estado e União. E aí, ela coloca em uma assertiva alguma dessas opções. E nas outras, as que são competência privativa. Ou o contrário, a banca pode colocar no enunciado, assinale competência privativa e misturar elas com as comuns. Então é importante fazer a leitura dos artigos 8º e 9º, sempre memorizando que no artigo 8º você está vendo as atribuições que são só do município de Itapira. E no artigo 9º, atribuições que são do município junto com o Estado e União. Maravilha! O que nós temos aqui nas atribuições privativas? Vamos ver as principais. Legislar sobre assuntos de interesse local. O próprio município faz as normas de interesse local. Suplementar, complementar a legislação federal e estadual no que couber. Elaborar o seu plano diretor. Criar, organizar e suprimir distritos. Manter programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. Na própria LDB, Lei de Diretrizes de Base da Educação, nós temos que a prioridade do município é atuar na pré-escola e no ensino fundamental. Elaborar plano plurianual, diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, que são as normas orçamentárias, as leis orçamentárias do município. E instituir e arrecadar tributos da sua competência. O município vai instituir o IPTU, por exemplo. Fixar, fiscalizar e cobrar as tarifas e os preços públicos. Dispor sobre o funcionamento da prefeitura e dos serviços públicos municipais. Organizar o quadro de servidores, o regime jurídico dos servidores, que é o estatuto, que a gente também vai estudar aqui no curso. Organizar e prestar diretamente serviços públicos locais. Estabelecer normas de edificação, o próprio plano diretor. Conceder e renovar a licença para funcionamento de estabelecimentos. Qualquer estabelecimento que vai funcionar, ele tem que ter um alvará da prefeitura. Então, um novo restaurante que quer funcionar no município vai precisar de um alvará da prefeitura. A prefeitura vai lá fiscalizar se o restaurante tem as condições para funcionar. Se tiver, vai ter essa licença. Então, a prefeitura concede e renova a licença para os estabelecimentos, como, por exemplo, um restaurante. E também ela pode fazer cessar, ao exercer o poder de polícia administrativa, atividades que violem normas de saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outras de interesse da coletividade. Assim como a prefeitura dá um alvará, dá uma licença para uma atividade funcionar, se a atividade estiver perturbando algum desses valores, ela pode ser também cessada, pode ser cassado esse alvará. E aí segue uma série de outras competências privativas que eu vou deixar para vocês fazerem a leitura. E depois vem as competências comuns no artigo 9º. Claro, o município, junto com o Estado de Minas Gerais e junto com a União, vão zelar pela guarda da Constituição, das leis e instituições democráticas, cuidar da saúde e assistência pública e do direito das pessoas com deficiência, proteção a documentos, bens e outros de valor histórico, artístico e cultural, e impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte,
proporcionar meios de acesso à cultura, combate ambiental, fomento à produção agropecuária, moradias populares, combate à pobreza e marginalização, como a gente pode ver aí, uma série de áreas que não vai ser só a prefeitura que vai atuar. Vão ter órgãos públicos estaduais e federais atuando também para garantir esses serviços para a coletividade. E algo que cai muito em prova da nossa banca, mas muito mesmo, e aí eu já poderia apostar numa provável questão na prova do nosso concurso, são as vedações do artigo 10. Muita atenção aqui com essas vedações que elas caem muito em prova. É vedado, é proibido ao município. Primeiro, eu resumo, o município não se mete com religião. Como assim não se mete com religião? O município não pode criar um culto religioso ou uma igreja. A prefeitura não pode criar uma religião. A prefeitura não pode colocar dinheiro nelas, não pode subvencionar. Mas também não pode embaraçar. Os cultos religiosos de igrejas que existem não podem ter as suas atividades embaraçadas, perturbadas, atrapalhadas pela prefeitura. Então a prefeitura não cria, não dá dinheiro e não embaraça, não atrapalha o funcionamento. Nem deve manter com os representantes relações de dependência ou aliança, exceto ressalvado uma colaboração de interesse público. Então, se alguma igreja, se algum culto faz uma atividade em benefício de pessoas carentes, aí nessa atuação de um serviço social, comunitário, até pode ter uma colaboração com o poder público, mas só nisso. No resto, o poder público não se mete com religião. Não dá dinheiro, não cria e não embaraça um funcionamento. Também é vedado ao município recusar fé a documentos públicos, porque os documentos públicos, eles têm fé pública. Criar distinções entre brasileiros. O município não pode criar distinções. Todos os brasileiros são iguais para o município. Muita gente me pergunta, professor, eu não moro no município, eu posso fazer esse concurso? Claro que sim. Porque concurso público é para todos. O município de Itapira não poderia dizer, só pode fazer esse concurso quem mora aqui no município ou quem nasceu aqui no município. Não, qualquer brasileiro pode ir lá e fazer o concurso com a mesma chance. Quem for melhor na prova vai conquistar essa vaga. E sabe quem é que vai ser essa pessoa? Você mesmo, você mesma que está me assistindo, que está estudando, segue firme, que todo o teu esforço vai ser recompensado. Que mais, pessoal? É vedado ao município subvencionar ou auxiliar de qualquer modo, com dinheiro público, com recursos públicos, que seja pela imprensa, rádio, televisão, alto-falante, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. É porque a publicidade com dinheiro público, ela tem que ter o caráter educativo, informativo ou de orientação social. Na publicidade feita com dinheiro público, não pode constar nada que leve à promoção pessoal do político ou de um servidor. Então, numa publicidade feita com dinheiro público, eles não podem colocar nomes, símbolos ou imagens que façam promoção pessoal do prefeito, prefeita, vice-prefeito, vice-prefeita, secretários, servidores da prefeitura. Não pode usar dinheiro público para isso. A publicidade com dinheiro público é somente para caráter educativo, informativo ou de orientação social. Também é vedado ao município conceder isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas. Em resumo, permitir que alguém não pague um tributo ou uma dívida com o município. O município não pode liberar as pessoas de pagar as suas dívidas, porque o dinheiro público que é arrecadado é utilizado em benefício da coletividade. Por isso, é proibido ao município conceder essas isenções sem lei específica e sem interesse público. Por lei pode. Então, se o prefeito quiser dar uma isenção, ele só pode dar uma isenção para uma empresa, para alguém, se a Câmara de Vereadores autorizar. Sem lei específica, não pode conceder isenções. Também não pode, sem lei, exigir ou aumentar tributo, somente por lei. Cuidado, né? Não é vedado ao prefeito exigir ou aumentar tributo por lei. O que é proibido é fazer isso sem lei. Então, nós só temos que pagar aqueles tributos, aqueles impostos que existem em lei. Somente quando a Câmara autoriza que um tributo pode passar a existir. Também é vedado ao município tratar de forma diferente contribuintes que estão na mesma situação. Tratamento desigual entre contribuintes que estão em situação equivalente. Não pode criar preconceitos ou privilégios.
Também não pode estabelecer diferença tributária entre bens ou serviços se eles vêm de fora do município ou se são produzidos no próprio município. Não pode ter esse tipo de discriminação. É vedado também cobrar tributos quanto a fatos que ocorreram antes da lei, quer dizer, a prefeitura cria um novo tributo hoje e só pode cobrar quanto a fatos futuros. Eu não posso criar um tributo hoje e cobrar para o passado, para trás. E também não posso cobrar nesse mesmo ano. Um novo tributo criado pela prefeitura neste ano só pode ser exigido no exercício financeiro seguinte, no ano seguinte. Não pode utilizar tributos com efeito de confisco. O que é isso? É quando o valor do tributo é tão alto que o município está tomando a propriedade de alguém. Não pode, por exemplo, estabelecer um IPTU de 20%, porque aí em 5 anos a prefeitura vai estar cobrando o valor do imóvel. Isso seria um absurdo, seria muito alto. Isso seria um tributo com efeito de confisco. Não pode estabelecer limitações por meio de tributos ao tráfico de pessoas ou bens. Para andar dentro do município de um bairro para o outro, de um lugar para o outro, você não precisa pagar nada. Né? Que mais? Não pode instituir impostos sobre o patrimônio de outros entes públicos, templos, imunidade dos templos, partidos políticos, livros, jornais e periódicos. São as imunidades de impostos que também estão previstas na Constituição Federal. Aqui a lei apenas copiou elas. Muita atenção com essas vedações, elas caem muito em provas da nossa banca. Muito bem, concluímos então a primeira parte aqui do nosso estudo sobre a Lei Orgânica de Itapira. Essa primeira parte mais introdutória para a gente começar a conhecer as principais regras do município. Na sequência, nós temos os dois poderes do município, o poder legislativo e depois o poder executivo. Vamos começar falando sobre o poder legislativo, a Câmara Municipal de Itapira. O poder legislativo exercido pela Câmara, o povo de Itapira vai às urnas de 4 em 4 anos e elege os vereadores. Os vereadores têm um mandato de 4 anos e cada ano corresponde a uma sessão legislativa. Então a gente vai ter no mandato a primeira sessão legislativa, que é o primeiro ano do mandato, a segunda sessão, a terceira sessão e a quarta sessão. Cada sessão legislativa corresponde a um ano. Quantos vereadores tem em Itapira? O artigo 12 prevê que são 9 vereadores. A composição também, a quantidade de vereadores é bastante cobrada em prova. As sessões legislativas são as reuniões da Câmara. E a Câmara tem 3 tipos de sessões: ordinária, extraordinária e solene. A ordinária é a reunião normal. Geralmente a Câmara vai ter lá um dia que ela se reúne toda semana. Aquela é a sessão ordinária. A sessão extraordinária, como o nome já diz, é uma sessão extra, uma sessão adicional, além daquelas já marcadas. E aí, quando tem algum assunto muito importante que não pode esperar outra sessão, ou que não deu tempo de discutir na sessão anterior, se convoca uma sessão extra, uma sessão a mais, uma sessão extraordinária. E tem ainda a sessão solene. A sessão solene é para solenidades, comemorações, como a própria posse dos vereadores eleitos lá no dia 1º de janeiro a cada 4 anos. Bom, sessões ordinárias então vão ser em dia e hora marcados lá no regimento interno. Não consta nessa lei o dia e horário, então não precisa saber para a prova. E as sessões extraordinárias são convocadas pelo presidente da Câmara de ofício ou a requerimento de 2/3 dos vereadores, que são os membros da Câmara. Quem pode convocar, então, uma sessão extra? A gente tem aqui o presidente ou 2/3 dos membros. Durante o recesso, todo ano vai ter um período que não tem sessões ordinárias. Um recesso parlamentar. Durante esse recesso, também pode ter a convocação extraordinária da Câmara, para uma matéria urgente ou de relevante interesse público. E aí pode ser feito durante o recesso pelo prefeito ou 2/3 dos vereadores. E aí a Câmara deve se reunir no mínimo dentro de 2 dias. Tem que dar pelo menos 2 dias de tempo para poder ser esta reunião. E quando for feita fora de sessão, quando não é durante a sessão que foi feita a convocação extraordinária, os vereadores devem ser comunicados com uma antecedência de 24 horas, para que os vereadores saibam que tem a sessão e consigam estar presentes. Essa que é a ideia. E na sessão legislativa extraordinária,
A Câmara, nessa sessão, só vai tratar da matéria para a qual foi convocada. As sessões da Câmara devem ser no recinto da sua sede e, excepcionalmente, se 2/3 dos vereadores concordarem, pode fazer a reunião em outro local público, desde que seja um próprio municipal, um bem municipal, um prédio municipal ou estabelecimento de ensino. Então, em regra, a Câmara vai se reunir no prédio da Câmara. Excepcionalmente, pode ser em outro lugar, se for autorizado por 2/3 do total de vereadores. São 9 vereadores. Então, somente se 6 vereadores, 2/3 de 9 autorizarem, que a reunião pode ser em outro local. As sessões que serão públicas, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores, adotada em razão de um motivo relevante. E as sessões somente serão abertas com 1/3 dos membros da Câmara Municipal presente à sessão, exceto quando se tratar de uma sessão solene. Muito bem, pessoal. Na sequência, nós temos o funcionamento da Câmara Municipal. E agora, a gente vai conseguir perceber o período de recesso. Por quê? O artigo 18 estabelece que a Câmara se reúne de 1º de fevereiro a 30 de junho. No mês de julho tem um recesso, porque de 1º a 20 de julho não tem sessão da Câmara, é o recesso do período do inverno. E aí, 21 de julho ela se reúne e vai funcionar até o dia 20 de dezembro. 20 de dezembro para de funcionar, e aí tem um recesso, então, nesses últimos dias do ano e no mês de janeiro, já que no ano seguinte, somente em 1º de fevereiro, vai voltar a funcionar. Esse é o período de sessões ordinárias. Se nesse período de recesso, esse período que não tem sessões, for necessário uma sessão da Câmara, eles vão convocar uma extraordinária, que a gente viu que pode ser convocada pelo prefeito ou por 2/3 dos vereadores. O mandato ele tem 4 anos, e um mandato de 4 anos é uma legislatura. No primeiro ano de cada mandato, no primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 10 horas, os vereadores que foram eleitos vão se reunir na sessão de instalação da Câmara. Quem vai presidir essa sessão vai ser o vereador que mais fez votos. O vereador mais votado pelo povo nas urnas vai presidir a primeira sessão da Câmara. E aí os vereadores vão prestar compromisso e vão tomar posse junto com o prefeito e vice-prefeito. O vereador que não comparecer no dia 1º de janeiro, o vereador que foi lá para o Réveillon, para a virada, encheu a cara, tomou todas, não acordou e não apareceu aqui, ele tem 15 dias para aparecer. Se em 15 dias ele não comparece, ele perde o mandato. Então, o vereador, em regra, deve estar lá para tomar posse dia 1º de janeiro. Não foi lá no dia 1º de janeiro, ele tem 15 dias para aparecer. Se não aparece em 15 dias, está sujeito a perder o mandato, a não ser, é claro, que tenha um motivo justo. Por exemplo, sofreu um acidente, estava doente, enfim, alguma coisa do tipo. E aí, logo após a posse, os vereadores se reúnem sob a presidência do mais votado e aí vão eleger a mesa. A mesa são os vereadores que vão comandar a casa. Vai ter o presidente da Câmara, o secretário, aqueles que ficam numa mesa comandando as sessões. Bom, se não tiver o número legal, o vereador mais votado permanece na presidência até que seja eleita a mesa. Porque para eleger a mesa tem que estar presente mais da metade dos vereadores. A eleição da mesa deve ser na segunda sessão ordinária do mês de dezembro de cada ano, às 19 horas para o ano seguinte. Então, começou o mandato, 1º de janeiro os vereadores tomaram posse. Na sessão seguinte, elege a mesa para o primeiro ano. Aí quando chegar no final deste primeiro ano de mandato, lá no mês de dezembro, na segunda reunião do mês de dezembro, eles vão eleger a mesa para o segundo ano. Depois, no mês de dezembro do segundo ano, eles elegem a mesa para o terceiro ano. E depois, no mês de dezembro do terceiro ano, elege a mesa para o quarto ano. É assim que funciona. No final do quarto ano, não elege mesa, porque vão mudar os vereadores. E aí os novos vereadores, em 1º de janeiro, vão se reunir novamente para a posse e começa tudo de novo. Então essa aqui é a lógica. Se faz uma eleição da mesa. No primeiro ano, se elege a mesa para este primeiro ano, no começo do ano, e no final do ano para o segundo ano. Essa é a lógica dessas sessões.
Pessoal, uma coisa que cai muito em prova é o mandato da mesa. Esses vereadores que são eleitos para as funções de presidente da Câmara e secretário, eles vão ter um mandato de 1 ano e é vedada, é proibida a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente. Então, se eu sou vereador aqui do município e fui presidente da Câmara no primeiro ano, no segundo ano eu não posso ser presidente de novo. É isso que diz o artigo 20. E é importante porque em alguns municípios é permitida a recondução. Aqui em Itapira, não. Em alguns municípios, o mandato é de 2 anos. Aqui é de 1 ano só. Certo? Então, não esquece isso. O mandato é de 1 ano e é vedada, é proibida a recondução. O artigo 21 fala dos membros da mesa. Quem são os vereadores que vão estar na mesa? Dos 9 vereadores, um deles vai ser o presidente, outro o vice-presidente, outro vai ser o primeiro secretário e outro será o segundo secretário. Esses são os 4 membros da mesa da Câmara. Estando ausente um dos membros da mesa, o vereador mais votado dentre os presentes assume a presidência. Qualquer componente da mesa, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho das suas atribuições, pode ser destituído, pode ser retirado da mesa pelo voto de 2/3. Então, se um dos membros da mesa não estiver fazendo bem o trabalho dele, 2/3 dos vereadores, 6 dos 9 vereadores podem destituir ele e eleger outro vereador para ficar no lugar dele até o fim daquele mandato. O artigo 22 fala sobre as comissões da Câmara. E sobre isso nós vamos conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.